A prevenção do suicídio é possível e cada um de nós pode ser um elemento-chave nessa prevenção. Podemos mudar a vida de alguém nos seus momentos mais sombrios. Todos nós podemos desempenhar um papel no apoio àqueles que estão a passar por uma crise suicidária ou aos que estão de luto por alguém que morreu por suicídio. O número de suicídios no Brasil cresceu 11,8% em 2022 na comparação com 2021. O levantamento faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho. Em 2022, foram 16.262 registros, uma média de 44 por dia. Em 2021, foram 14.475 suicídios. Em termos proporcionais, o Brasil teve 8 suicídios por 100 mil habitantes em 2022, contra 7,2 em 2021. Por isso é tão importante e necessário trabalhos como o do Centro de Valorização da Vida, que atua há mais de 50 anos no Brasil na prevenção de suicídios, oferecendo aconselhamento de maneira gratuita a todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Olá, é um prazer estar com você aqui no Rede Vida Serviço. O Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, lembrado em 10 de setembro, é organizado pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, que representa um compromisso global para chamar atenção para a prevenção do suicídio. Um assunto de saúde pública, que é um fenômeno multifatorial, ou seja, são vários elementos envolvidos que levam à decisão de uma pessoa tirar a própria vida. É uma ocorrência complexa, influenciada por fatores psicológicos, biológicos, sociais e culturais. Por isso é preciso uma articulação de setores e saberes para que ações de prevenção sejam bem-sucedidas. Além disso, o tema não pode ser tratado como um tabu e merece visibilidade. Receba agora o psiquiatra Dr. Samuel Fernandes para falar sobre o assunto. Obrigada, Dr. Samuel, por vir aqui conversar comigo num assunto tão importante. Olá, Ana. Olá, queridos telespectadores. É uma alegria e uma responsabilidade ao mesmo tempo. Responsabilidade diante de um tema tão sensível e, ao mesmo tempo, alegria não pelo tema em si, mas pela possibilidade de acolhimento. Falar de saúde mental, falar de Setembro Amarelo, é falar de acolhimento. Então, que alegria poder estar aqui para trazer informações tão importantes. O que o Setembro Amarelo promove? Qual que é a importância dessa campanha para a sociedade? O Setembro Amarelo é uma campanha de incentivação à conscientização em saúde mental que acontece em todo o mundo e recentemente vem acontecendo em todo o Brasil. Um mês, então, voltado a dedicar sobre saúde mental e, sobretudo, o suicídio. Entender os fatores de risco, os fatores de prevenção, os fatores protetivos. Falar de suicídio também é pensar em quais são os fatores que protegem, que promovem a vida. Então, não é apenas falar de morte, mas, sobretudo, promover a vida, promover a saúde interior, a saúde mental da nossa população. Quais são os sinais de alerta? A pessoa que ela está pensando em tirar a própria vida, ela dá alguns sinais para aquela pessoa que está assistindo a gente, que tem alguém que você pode dar um alerta assim, olha, essa pessoa que está aí do seu lado, talvez ela está precisando de um olhar de mais cuidado para que ela não cometa o suicídio. Com certeza, Ana. Nós vemos ao longo de toda a história da psiquiatria, principalmente nos últimos anos, e conforme vamos conversando com as pessoas, um mito de que a pessoa que pensa em suicídio, que ela está passando por esse processo, ela vai tirar a própria vida, independente dos fatores, que ela não vai dar nenhum sinal. Mas a grande maioria dá sinais claros, principalmente mudança. Essa poderia ser a palavra que norteia o nosso encaminhamento, o nosso tratamento em saúde mental, seja pensar em psiquiatria, em psicologia, ou seja, mudança. Aquela pessoa que era de um jeito, de repente começa a ficar mais fechada, mais introvertida, não sai tanto com os amigos, com a família. Aquela pessoa que também começa a mudar o peso, esse é um dos fatores mais visíveis, ou começa a comer demais, comer de menos e vai emagrecendo ou engordando. Também a pessoa que vai denotando na sua fala palavras de desesperança, que o mundo é ruim, que o mundo não tem jeito, que o mundo não tem esperança, que as pessoas são más. Claro que isso vira e mexe, é falado pelas pessoas, mas aquilo não era tão forte naquele coração e vai se distanciando do trabalho e principalmente vai deixando de ter ações
ocupações, atividades que gostava muito. Isso é a gente pensar em depressão. Muitas vezes as pessoas, a população em geral, pensa que depressão é só aquela pessoa que fica o dia todo chorando, fica deitada na cama. Isso eu poderia colocar que é uma minoria dos casos mais graves, moderados que nós temos. A grande maioria, na verdade, tem a sensação de perda de prazer. A perda do colorido, a perda do sabor do viver. Então, aquela pessoa que antes gostava muito de festas, gostava muito de pescar e vai se distanciando, gostava muito de ir à igreja e vai se afastando das atividades religiosas, esse é um fator de alerta. Mas a pessoa que viu todos esses sinais, percebeu que tem alguém que precisa dessa ajuda, como chegar e falar, olha, eu acho que está aí, você está precisando de um caminho. Acolhimento, acima de tudo. Essa palavra que vai nos norteando, principalmente numa situação tão sensível, num estado tão sensível da alma que a pessoa se passa. Ou seja, mostrar, olha, me parece que você está tão diferente, parece que você não tem sido a mesma pessoa, o que tem acontecido? Muitas vezes não é abordar diretamente o tema, você está pensando em tirar a própria vida. Isso assusta e até pode afastar. Mas cercando, comendo, como vamos dizendo popularmente, comer o mingau pelas beiradas, entender, você está diferente, tem alguma coisa que está se passando no seu coração, quais são os seus sentimentos? E vamos chegando na pergunta, o que você tem pensado da sua vida? O que você pensa da vida como um todo? Vem sendo um peso, vem sendo uma alegria de viver, e conforme a pessoa vai trazendo, já vai trazer ali o elemento, se é uma alegria, se é um peso, se é um peso. Então, como você pensa em lidar com esse peso de viver? O que você tem caminhado? Como nós podemos superar juntos? Ou seja, em toda fala, mostrar que eu estou com a pessoa, não para julgar, não para apontar ou para mostrar que ela está pior, está na fossa. Um dos piores sentimentos que nós podemos ter, principalmente as pessoas num estado depressivo, num estado de desesperança, é ter a sensação de que ela não é mais a mesma, que ela está no fundo do poço. Então não é jogar na cara que ela está diferente no sentido de estar na pior fase. Como não ofender? Ajudar sem ofender, porque é difícil também. Exatamente. É justamente nesse ponto do acolhimento, mostrar que eu estou com, não para julgar e não para você, mas estou com você, para ouvir a sua dor. Posso não entender a sua dor. Isso é a maioria do que nós podemos pensar dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, que alguns pacientes vão trazendo. Olha, eu posso não entender de fato toda a sua história, entender toda a sua dor, mas eu entendo que você está em sofrimento. Eu entendo que isso está limitando o seu pensamento, está limitando a sua produtividade. E mostrar, olha, tem tratamento, tem esperança. Antes da gente pensar até mesmo no tema da psiquiatria em suicídio, é importante mostrar que a psiquiatria não é para louco, qualquer coisa já interna, não é só remédio pesado. Porque tem esse preconceito também. Muito. A pessoa que pensa em se matar, ou que ela está depressiva, ou que ela está triste, ela também tem esse preconceito com ela. Mas por que eu? Por que eu sou assim? Será que eu estou louca? Será que eu perdi meu juízo? Como será que as outras pessoas vão me enxergar? Então não se sinta só, você não está só. Você tem aí alguém que te ajuda, você tem médicos, você tem uma rede de apoio. Então, tenha coragem, né? Tenha coragem para pedir ajuda. E a pessoa que está do lado, a gente tem que ter um olhar mais de atenção também, né? Com certeza, Ana. E também reconhecer que todos nós estamos uns para ajudar os outros. Muitas vezes a pessoa que está passando pelo processo de depressão, de pensamentos suicidas, vai tendo essa sensação de que ela é um peso para o mundo, um peso para a família. Então não vai preocupar, não vai procurar ajuda porque não quer mais preocupar a família. Não, pelo contrário, é justamente nesse momento que precisa procurar ajuda. Vamos colocar, é um peso bom, entre aspas, pois todos nós em algum momento vamos precisar de ajuda. Não somos onipotentes, onipresentes, temos as nossas limitações. Então olhar para dentro de si e ver, eu preciso de apoio. Tem uma rede de apoio, tem vários profissionais que podem acolher, que podem iluminar diante de tantas situações difíceis. Você falou da depressão. As doenças da saúde mental, elas podem desencadear esses pensamentos suicidas? Elas são um start? Com certeza, Ana. Existem muitos e muitos estudos mostrando que, no mínimo, 90% das pessoas que pensam em suicídio possuem algum transtorno psiquiátrico por trás. Outros estudos já apresentam 100% dos casos. A grande maioria tem aí algum transtorno de humor, uma boa parte com depressão, uma boa parte, acredito na verdade, a maioria com transtornos por dependências químicas. Muitas vezes esquecemos disso. Pensamos que o suicídio se dá apenas na pessoa depressiva. Na verdade, entre os depressivos, é a minoria que tem pensamentos suicidas. Já entre os pacientes, as pessoas usuárias de crack, cocaína e principalmente álcool,
os pensamentos suicidas são altíssimos. Então, essa é uma população que está muito vulnerável. Também tem os pacientes portadores de esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar. Essas são as maiores doenças, maiores enfermidades apresentadas por quem está passando pelo processo suicida. Sem também contar os transtornos de personalidade, principalmente borderline, um dos que vem ascendendo muito entre os adolescentes, principalmente entre as mulheres. Esses são os transtornos mais associados com o suicídio. Tem uma faixa etária? É mais comum entre homens ou mulheres? Tem alguma pesquisa sobre esse lado comportamental, dos pensamentos ou até do suicida? Qual que é a característica dele, qual o perfil? Temos alguns picos de incidência, de recorrência do suicídio. O primeiro deles é justamente a adolescência, variando aí agora colocando cada vez mais cedo, de 10 a 19 anos, muito frequente o suicídio em termos absolutos, em termos quantitativos. Mas também uma população que muitas vezes é esquecida é a população idosa. Nessa, a maioria, a gente poderia colocar em termos relativos, é o que mais tem suicídio, principalmente de homens idosos, diante de tantos fatores, como isolamento da família, o abandono familiar, o abandono social, a sensação de inutilidade, as múltiplas enfermidades que vão delimitando, que vão incapacitando para ela ter um bom trabalho, um bom relacionamento. Então, nós temos dois picos. Claro, toda a população a partir de 10 anos está vulnerável, mas o que mais acontece entre jovens, adolescentes e a população idosa? A respeito de homem e mulher, a maioria, os maiores números de suicídio nessa população é homens, tanto em adolescentes, mas sobretudo nos idosos, acaba acontecendo mais nos homens. Mulheres relativamente tentam mais, mas os homens que vão tendo métodos mais letais aí para esse meio, porque geralmente tem uma agressividade maior, vai usando métodos mais agressivos. Então, para você que cuida de algum idoso, que tem um idoso em casa, preste atenção nas mudanças também do temperamento, das atitudes, doutor. Se começa a ficar mais triste, mais recluso, Ana, pode ser um indício de procurar um tratamento, uma ajuda para saber o que está passando aí dentro. Com certeza. Muitas vezes a gente vai vendo o idoso e vai achando normal, porque está mais quietinho, já não tem tanta interação assim com a família, mas isso não é normal. O idoso começou a se isolar, começou a deixar de comer, a dormir mal, deixar de fazer atividades que fazia antes, precisa tomar um cuidado. Isso pode ser um começo de depressão, isso pode ser o começo de pensamentos suicidas, de que a vida não vale a pena. E principalmente as falas que ele vai colocando, que eu sou um peso para o mundo, que eu sou um peso para a minha família, e esse já é um grande sinal de alerta. A pandemia potencializou, intensificou esses sentimentos, essa falta de pertencimento, essa angústia tão grande? Isso nos idosos. Tratando do tema dos idosos, sim, foi mostrado em vários estudos, têm sido levantados ainda os efeitos pós-pandemia, intra-pandemia, a respeito de toda a situação que nós vivemos, e aumentou muito os pensamentos e as tentativas entre os idosos e algumas populações especiais, como nas populações mais vulneráveis, populações carentes, por exemplo, no norte e nordeste do país. Em relação a todo o Brasil, foi mostrado que nessas duas regiões, por conta da vulnerabilidade social e dos efeitos dos lockdown e pandemia, foram sofrendo com esses efeitos. Vale notar, claro, que nos últimos 10 anos o Brasil já vem tendo um aumento dos casos, dos números de suicídio. Ainda não foi totalmente evidenciado o quanto a pandemia aumentou. De 2020 para cá, sim, teve um aumento geral em todas as idades, em todas as faixas etárias e entre homem e mulher, mas não se mostrou o quanto que, no geral, a pandemia aumentou essa progressão que já vinha tendo. Mas entre Norte e Nordeste teve um aumento, principalmente em 2020 e recentemente mais na população idosa. Então, se você tem um idoso aí, mostra para ele o tanto que ele é valioso, dê carinho, dê amor para ele se sentir bem amado e deixar para lá esses pensamentos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa 1 a cada 100 mortes registradas. As taxas mundiais de suicídio estão diminuindo, mas na região das Américas os números vêm crescendo. Entre 2000 e 2019, a taxa global diminuiu 36%, no mesmo período, nas Américas, taxas aumentaram 17%. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a 4ª causa de morte mais recorrente, atrás de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal.
Doutor, o que tem levado os jovens a pensarem tanto em tirar a própria vida com tanta coisa a percorrer e viver e buscar? São muitos fatores. Vemos ano após ano, década após década, justamente esse aumento. Um dos maiores fatores que a gente pode apresentar é um vazio do viver, uma apatia. Temos tantos recursos, temos acesso a tantas informações, a tantos meios de prazer, como os jogos, a internet, os relacionamentos interpessoais, festas, mas cada vez vivendo um vazio muito grande. Cada vez mais tendo acesso a meios para se satisfazer externamente, mas não satisfazer interiormente, no seu interior, no seu autoconhecimento. Então, o vazio, autoestima, cada vez mais problemas de autoestima aparecendo entre os jovens e eles não vão vendo o seu papel, o seu peso no mundo, não vai se identificando, não vai vendo que tem uma missão. Além disso, um distanciamento muito grande entre as famílias. Nós podemos ver o quanto, claro, a família em si não é a culpada, mas temos uma grande influência. Vemos o quanto, por exemplo, as redes sociais, o uso excessivo de telas, de celular... A comparação daquele mundo perfeito. Exatamente, das redes, vai afastando, vai distanciando. Entra no mundo virtual, no mundo ideal, que tem as suas vantagens, tem os seus benefícios, mas muitas vezes vai distanciando do mundo real. Então, quando o jovem entra em contato com o mundo real, vê, opa, peraí, não é esse mundo que eu quero. Não é aqui onde eu me identifico. Sem contar o quanto nós vemos crianças usando telas, usando o celular, em vez de estar correndo, de estar brincando, de ter o olho a olho, o olhar dos pais, o olho mesmo para a criança é extremamente importante para ela se descobrir como ela mesma, ver que ela existe, ver que ela é acolhida. E quem está olhando para as nossas crianças atualmente? A tela do celular. Claro, não é um mal em si o uso, mas o uso excessivo vai tirando o olhar dos pais para a criança. É no olhar que eu vou me descobrindo como eu mesmo, nas minhas potências, naquilo que eu sou bom, naquilo que eu tenho de qualidade, naquilo que eu também tenho de defeito. E nós, como pais, reforçando também a qualidade deles. Exatamente. E então, dando caminho. Isso que nós podemos apontar como um dos principais fatores. E as escolas, como elas podem contribuir, já que o índice é muito grande entre os jovens que são estudantes? Tem como as escolas abordarem um assunto, ajudarem esses jovens a saírem disso, a se redescobrirem? Com certeza, é um processo. Em saúde, na medicina como um todo, nós vamos falando de 3 fases de prevenção. A prevenção universal, aquela que é para todos, independente se está tendo algum transtorno psiquiátrico, se apresenta algum indício de suicídio, todos nós precisamos pensar no valor da vida. Então, as escolas lá atrás já podem incentivar muito nesse sentido, a entender que não é apenas o estudo, mas existem valores, existem as virtudes, que precisa um tempo para cada coisa, a paciência, o se dedicar, o descobrir que eu tenho uma missão, que eu tenho um papel neste mundo, que eu tenho um sentido de viver. Isso a escola já pode trabalhar desde criança. Também já pode trabalhar o buscar ajuda, o reconhecer, opa, peraí, eu não estou sozinho. Pode ser que na escola, na casa, eu não tenha tanta estrutura, mas na escola, nos meus amigos, nos professores, eu posso ter um apoio, eu posso ter um refúgio. Falando até antes desse processo do suicídio, nessa intervenção, nessa prevenção universal, nessa prevenção que é para todos, o combate ao bullying. Pensar em suicídio entre adolescentes é voltar lá atrás na questão do bullying. Porque na escola onde começa, né? Exatamente. O bullying que é? É destruir a minha autoimagem, destruir a autoestima. Então, já trabalhar desde lá atrás. Mas agora, quando vão aparecendo sintomas depressivos, pensamentos suicidas, a escola também já pode dar um suporte. Como? Identificando. Muitos, como disse anteriormente, vão dando sinais. É muito comum adolescentes escrevendo nas redações da escola, dando algum indício de que não está bem e o professor precisa estar atento. Claro, não vai ser ele quem tratará. Muitas vezes os professores têm diante de si um peso muito grande, de uma responsabilidade, mas não precisa do tratamento. É só identificar e o adolescente dá indício. Por isso o contato tão próximo de professores, diretoria dos alunos, que vai percebendo. E assim, percebendo que existe algo diferente, entrar em contato com os pais, encaminhar para algum serviço de referência, com certeza. É bom ter um protocolo da própria escola. Olha, identificamos isso, identificamos esse comportamento. Porque muitas vezes a escola só vai pensar nisso na hora que apareceu algo muito grave. Ou que um aluno, uma criança, adolescente, se cortou na escola ou falou no grupo do WhatsApp dos amigos sobre se cortar. Isso já precisa ser pensado antes. O que acontece, se existir algum sinal, para onde vai ser encaminhado. Uma prevenção. Exatamente. A pessoa que tentou o suicídio não conseguiu, ela vai tentar de novo? Existem altos indícios de uma recorrência do suicídio. Não é porque tentou uma vez que passou o pensamento.
Pelo contrário, estudos da Organização Mundial da Saúde mostram que durante 18 meses, portanto, 1 ano e meio depois de uma primeira tentativa de suicídio, o indício, a recorrência é altíssima. Claro, por toda a vida precisamos estar atentos, mas sobretudo nos primeiros meses, principalmente pelo pensamento que antecede o suicídio, no sentido, eu sou um peso no mundo, eu não presto para nada. E depois a pessoa tenta o suicídio, não dá certo, não morre, e aí vem o pensamento, até para morrer eu não presto, até para morrer eu chamei a atenção da minha família, eu me tornei um peso. E aí reforça mais uma vez o pensamento. E porque tem aquela crença horrorosa, né? Ah, tentou se matar para chamar atenção, mas nem queria, na verdade, só queria era chamar atenção. Exatamente. No fundo não sabe, ao invés de tentar ajudar para a pessoa se cuidar, julga. Exatamente, porque muitos dos estudos vão mostrando isso, a gente vai vendo na prática. A grande maioria dos tentadores de suicídio que nós vemos ali, dessas pessoas que estão no sofrimento mental muito forte, na verdade, no momento da tentativa ou no planejamento, não estava pensando diretamente em morrer. É muito comum eu receber atendimentos de pacientes dizendo, olha, doutor Samuel, naquele momento eu nem estava pensando na possibilidade de morrer. Na verdade, eu estava olhando para uma dor muito forte para a que eu estava pensando. O que passava na minha cabeça? Eu preciso acabar com essa dor, eu preciso aliviar essa dor. Depois que eu percebi que, na verdade, o aliviar aquela dor era tirando a minha vida. Eu não estava pensando entre morte e vida, estava pensando na dor. Então, a grande maioria das tentativas de suicídio vem disso, de uma dor muito forte. Precisamos acolher, precisamos enxergar essa dor. E para a família, que tem uma pessoa que tentou se suicidar, ainda bem que não conseguiu, mas agora precisa de tratamento, qual é o olhar, qual é a atitude dessa família perante essa pessoa? Mais uma vez, olhar aquilo que está no seu alcance. Principalmente, vamos direto aqui, incentivar o tratamento. Uma vez instalado o processo depressivo, uma vez instalado esse itinerário de pensamento de que a vida não vale a pena, de que a dor é muito maior, de que toda a esperança que possa existir, a indicação é tratamento. Essa é a maior prevenção já nessa fase. Então, incentivar, tirar os mitos. Olha, psiquiatra não é médico de louco, psicólogo não é para quem está louco. Todos nós precisamos de suporte. Você não é um peso para nós, você não é um peso neste mundo. Então, o incentivo. O problema é financeiro? Vamos dar um jeito, vamos contornar. O problema é que você não gosta do remédio? Vamos conversar com o médico para que dê um remédio para que não tenha nenhum efeito colateral para você. Enfim, dar esse suporte do incentivo. E, principalmente, mostrar que eu estou com você e retomar aquilo que te faz bem, aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá um prazer, porque quanto mais eu vou pressionando ali a pessoa que está no sofrimento para falar, mais ela vai se sentindo acuada e vai se afastando. É estar com a pessoa. Mas essa família também não precisa de um olhar, de uma ajuda, de um tratamento também? Com certeza. A grande maioria dos casos nós vemos um estresse familiar muito forte. E todos somos humanos, mesmo aquele que não está pensando em suicídio precisa de um suporte, precisa de um olhar justamente para entender o que me leva ao julgamento. Muitas vezes o julgamento é um espelho de como eu me vejo. O julgamento do outro, do sofrimento que o outro está passando, é, na verdade, uma condenação que eu tenho comigo mesmo, inconscientemente. Então, precisa de um olhar, de acompanhamento, principalmente no âmbito da terapia. Ajuda muito nas famílias, no entendimento, principalmente nos conflitos. Claro, não é porque teve briga do esposo, da esposa, que o esposo é culpado pela ter tentado o suicídio ali. São muitos fatores. Mas entender por que está tendo tantas brigas, o que tem acontecido por trás, quais são os fatores envolvidos, com certeza. Todos nós somos multifatoriais, não vivemos únicos, temos um ambiente. Se eu estou doente, o ambiente também pode estar doente e vice-versa. Você falou dos jovens nas redações, mas com acesso às redes sociais, eles também dão sinais ali? É preciso os pais ficarem ligados ali nas redes sociais, vendo o que os filhos estão postando, porque ali pode ser um indício? Com certeza. Em todas as redes sociais precisa ter um olhar atento dos pais, dos professores, da escola, se possível, já que dá indícios, principalmente no conteúdo, conteúdos mais depressivos, mais autodepreciativos, de que eu não sou bom, que eu sou inferior aos meus amigos, tudo isso já pode denotar falas de desesperança, de que o mundo não tem jeito, o mundo não tem esperança, eu não tenho esperança para a minha vida, com certeza precisa estar atento.
principalmente, vai ficando uma dica aqui aos pais e educadores, principalmente quando existe algum caso de suicídio ou morte famosa, de algum famoso. Isso influencia muito o jovem, é até chamado de efeito Werther. É o efeito dentro da psiquiatria de que um suicídio influencia outras pessoas, meio que estimula. Opa, já que aquela pessoa tentou e era meu ideal, por que eu não vou tentar também? Dá coragem, né? Exatamente, precisa estar atento. Valida, e isso não é bom. Exatamente. Nós estamos terminando uma campanha super importante, um assunto que precisa quebrar tabu, precisa de visibilidade. Deixa o seu recado, deixa o seu alerta para as pessoas que estão assistindo a gente. Todos nós temos os nossos sofrimentos, temos as nossas dores, temos as nossas qualidades, as nossas potências, mas não somos super-homens, não somos deuses, temos as nossas limitações. Precisamos de ajuda, seja pensando em suicídio, seja em qualquer fator. Você pode buscar ajuda, principalmente se você tem tido todos esses pensamentos que nós trazemos aqui. Que você não é bom, que a vida é um peso, que não vale a pena viver, que o fim de um tempo foi o seu fim. Não, o fim de um tempo não é o nosso fim. Nós podemos renascer a partir das cinzas. Nós podemos olhar além da nossa dor, ver que além da dor existe um horizonte de possibilidades. Isso é esperança. Esperança não é esperar por eventos futuros, mas é enxergar possibilidades de realizações no momento presente. A vida sempre tem esperança. Enquanto tem vida, tem esperança. Gosto muito de comparar, para encerrar aqui, como se fosse o sol. Podemos não ver o sol exatamente agora, mas nós sabemos que ele está ali. Assim é o sentido da vida, assim é a esperança. Pode ser que eu não estou vendo agora, mas está em algum momento, em algum lugar, e eu preciso encontrar. E você pode encontrar procurando ajuda. Obrigada, doutora. A vida é linda, vale a pena. Muito, 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 muito obrigada. Aprendemos que o suicídio não é apenas um problema individual, mas também uma questão de saúde pública. Através da educação, conscientização, apoio adequado, é possível fazer a diferença na vida das pessoas que estão enfrentando crises suicidas e contribuir para a redução desses números preocupantes. Aproveita para compartilhar a entrevista e ajudar quem tanto precisa. O endereço é este que aparece aqui na tela. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.